Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Nela, nós vamos aprender como lidar com uma interface que possui tantos botões diferentes, e veremos que todos eles são intuitivos e de fácil compreensão por todos vocês. Vamos começar com esses números na esquerda da nossa tela, certo? Eles começam no 1 e vão até o número que a gente precisar. Vocês vão ver que a barra parece pequena aqui, mas se a gente for descendo e soltar, ele vai até o infinito. Quanto a gente precisar, ele aumenta. Essas são as nossas linhas, certo? São as linhas da nossa planilha. Na parte de cima da nossa planilha, a gente tem letras. Elas começam no A, vão até um Z, depois vira AA, como vocês podem ver aqui, e assim sucessivamente também até o infinito, conforme a gente precisar, certo? Essas são as nossas colunas da planilha. Então, linhas são os números, colunas são as letras, certo? Tanto as linhas quanto as colunas são de extrema importância, porque combinando as duas, como em uma matriz, a gente tem a posição de cada célula. Essa célula que está selecionada aqui no vídeo é a célula que a gente chama de A1. Por que ela é a célula 1? Porque ela se encontra na primeira coluna e na primeira linha, certo? Não existe nenhuma outra célula que está na primeira coluna e na primeira linha. Então, se a gente falar da célula 1, a gente sabe que a única célula que pode ser é essa primeira aqui. Tentem selecionar, vou selecionar uma célula aleatória aqui, essa aqui. E vamos descobrir que célula é. Em que coluna que ela está? Estão vendo que ela fica de outra cor? É a coluna G e a linha é a número 18. Então essa célula aqui é a nossa célula G18, certo? E vocês podem fazer esse teste para quaisquer outras células e sempre vai ficar marcado e vocês vão saber qual é a célula. Por exemplo, N10. Vamos escrever N10 aqui, só para a gente saber, lendo a célula. Na parte superior da tela, a gente tem diversas opções. Vamos falar um pouquinho sobre elas agora. A primeira opção é a aba de menu Arquivo. Essa aba tem todas as opções relativas a arquivos do nosso computador. Ou seja, o que isso quer dizer? É nessa opção que a gente vai clicar quando a gente quiser salvar as nossas pastas, abrir arquivos, imprimir planilhas, entre outras opções que estão descritas aqui nessa aba, certo? Nossa segunda aba tem o nome Editar. Nela, temos as opções relativas à edição básica da nossa célula, como recortar, colar, copiar, localizar, entre outras opções. Uma coisa que é importante que vocês saibam é o seguinte: se vocês já usaram um computador e têm familiaridade com teclas de atalho como Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar, todas essas teclas também funcionam aqui no LibreOffice, certo? Então, assim como vocês aprenderam nos editores de texto, as teclas de atalho também funcionam nas planilhas eletrônicas. A terceira aba, ela tem o nome Exibir. Para que serve essa aba? Ela é uma das mais interessantes. Nela, a gente tem as opções de exibir e esconder as barras de menu, grades, linhas guia, entre outras opções. Ah, mas espera aí, vocês não sabem o que são grades, linhas guia? Não se preocupem. Até o final do curso vocês vão saber. Na próxima aba, a gente tem, ela se chama Inserir. E ela, como o nome diz, tem as opções ligadas à inserção de informações, como figuras, gráficos, tabelas e outras diversas opções, como datas, horas. São, basicamente, se a gente deseja inserir alguma coisa, a gente pode clicar nesse botão. A nossa próxima aba tem o nome Formatar. Nela, nós temos as opções de formatação básica do texto que está dentro das células. Então, lembram que vocês faziam nos editores de texto? Que vocês faziam ficar em negrito, faziam ficar centralizado, faziam essas opções. Isso são opções de formatação de texto. E é na aba Formatar que a gente acha essas opções. Nossa próxima aba é a aba Estilos. Na aba de estilos, vocês podem trocar o estilo
já pronto do texto. Isso troca as formatações do texto, certo? Então ele troca o tamanho da fonte, troca se ela está em negrito, centralizada. Serve basicamente para a gente ter alguns estilos já definidos pelo programa. Depois a gente tem a aba planilha. E ela diz respeito exatamente à planilha em si. Nela a gente vai achar opções como inserir células, inserir linhas, inserir colunas, excluir linhas ou excluir colunas. Vamos supor que eu comecei a digitar meus dados e botei aqui aluno 1 e pulei a linha 6 e sem querer escrevi na linha 7 aluno 2. Eu preciso apagar o aluno 2 e escrever aqui em cima? Não, eu posso simplesmente excluir a linha número 6 se eu quiser. Certo? Depois da aba planilha a gente tem a aba de dados. Certo? Ela é bem interessante também, porque com um clique a gente consegue ordenar os dados em ordem crescente ou decrescente, além de várias outras opções que ela apresenta. Então, se a gente quer ordenar os nomes dos alunos em ordem alfabética, a gente pode clicar para ordenar em ordem crescente e ele faz isso de forma automática para nós. As nossas últimas 3 abas são ferramentas, janela e ajuda. Na janela de ajuda, então, nós temos basicamente informações relacionadas ao software LibreOffice Calc. Então, se vocês precisarem de ajuda com o programa, vocês podem olhar nessa aba ou pesquisar no Google o problema que vocês vão achar soluções para ele. Na aba janela, a gente tem apenas 3 opções, que é nova janela, fechar janela e o nosso arquivo aberto. Se a gente tivesse mais de um arquivo, a gente poderia trocar entre esses arquivos nessa aba de menu janela. E a última aba que a gente tem que aprender é a aba de ferramentas. Nela nós temos a função de autocorreção, verificação de ortografia, idiomas. Então a gente tem diversas configurações relacionadas principalmente a português, a língua portuguesa, certo? Pessoal, isso encerra a nossa aula de hoje. Depois nós vamos aprender sobre esses outros botões que estão aqui na nossa interface, mas tudo que vocês precisarem fazer vocês conseguem acessando através dos menus superiores, certo? Espero que tenham gostado da nossa aula. Até a próxima semana.